Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é e que vem, esteja com você e esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 3 de abril, da quinta-feira da semana do tempo da Quaresma. Então é com muita alegria que eu convido você, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 31 ao 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrasse por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuía a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não deste em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não pensei que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusará, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasse em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Não acreditais nos seus escritos, como acreditais então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, até Jesus nos fala que precisamos acreditar somente no Pai e não dar glória a humano nenhum, só a Ele mesmo, só ao Pai devemos dar glória. Entendo que estas vão ser assim, nos orientado a nos tomarmos cuidado, sobretudo a escutar, a filtrar, a dar valor àquelas pessoas próximas de nós, aqueles que, enviado como profeta, que acreditamos querer nosso bem, bem de nossas famílias, que são nossos amigos íntimos. Então não podemos nos preocupar com qualquer palavra de qualquer um, pois, infelizmente, existe muitos que só querem prejudicar, só querem jogar a conversa fora, só querem fofocar, muitas vezes tumultuar e arrumar confusões com o objetivo de nos ver por baixo. Aqueles invejosos, interesseiros, que são especuladores de tantas coisas. Precisamos, caros irmãos, queridas irmãs, buscar mais intimidade com o Senhor. Assim, com a sabedoria e o discernimento, entenderemos mais a mensagem da Sagrada Escritura. Lá está as palavras de Deus. E com certeza, todos os profetas, evangelistas e salmistas foram assim, ungidos pelo Espírito Santo e encontraram o discernimento no amor e na escuta da voz de Deus. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, devemos também nós, como cristãos, buscar a autenticidade nos exemplos dos santos, das santas e mártires, que sempre se esforçaram para obedecer e fazer a vontade de Deus. Independente da situação de vida, testemunharam a fé, aumentando a cada dia mais a intimidade com o Senhor e conduzindo o amor aos irmãos, mesmo que necessário fosse entregar-se a vida, e não desistiram do objetivo principal, que era agradar a Deus sempre e não aos homens. Portanto, veja que os judeus estavam presos
apenas as palavras da Escritura, sem enxergar realmente o que elas significavam. Por isso, seguia à risca as leis que ele mandava fazer, mas eram surdos às profecias que prenunciava a chegada do Messias, o enviado de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, eles esperavam por alguém que viesse de modo extraordinário, com poder de subjugar, poder de dominar com a espada e quem estivesse oprimindo, no caso, o Império Romano. Jesus, pelo contrário, não se prevaleceu da sua condição divina para dar testemunho de si mesmo, e somente as obras que realizou em nome do Pai são a prova de que foi enviado por Deus. As obras que Jesus realizou eram obras de amor, de misericórdia, de perdão, de libertação. Mesmo assim, quando disse aos judeus, as Escrituras dão testemunho de mim, eles não acreditaram porque lhe era difícil alcançar. Então, para nós, caros irmãos, também é difícil enxergar as obras de Deus e a salvação que Ele veio nos oferecer, porque acreditamos mais na intervenção dos homens e só cremos naquilo que vimos e tocamos. Olhamos mais para as coisas ruins que estão acontecendo e não enxergamos as grandes obras que o Senhor já realizou na nossa vida. Portanto, Jesus é a figura central de toda a Sagrada Escritura. Por isso é também a maior testemunha do amor de Deus para com a humanidade, do amor de Deus para comigo, para com você, para com todos nós. Nós, homens e mulheres, somos criaturas falhas e infiéis. Por isso precisamos encarnar a palavra de Deus para perceber as obras que Ele realiza no meio do Espírito Santo que Jesus nos enviou. Portanto, o Espírito Santo é quem dá testemunho das maravilhas que Jesus alcançou para vivermos. Por isso não busquemos nos homens os parâmetros da nossa fidelidade, mas sim na palavra de Deus, que é justa e verdadeira. Em quem você tem apoiado para alimentar a sua fé em Jesus Cristo? Nas palavras de Deus ou nas palavras do homem? Quem tem sido o seu verdadeiro testemunho de amor de Deus para você? Em quem você tem acreditado mais? Nas palavras de Deus ou nas pessoas? Você confia nos governantes? Você confia na oração que as pessoas fazem por si? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e busquemos sempre nos apoiarmos na palavra de Deus que nos renova, que nos torna criaturas que buscam sempre essa intimidade para com o Pai. E nesse tempo da Quaresma é um tempo propício para que possamos fazer justamente essa revisão de vida. O que é que está alimentando a minha fé? Qual o testemunho que eu estou dando para a sociedade, para a minha família, na vivência da palavra de Deus? Em quem estou acreditando mais? Nesse Deus que é misericordioso ou nos homens? Reflita, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos darmos suficientemente inteligência para descobrir no testemunho de Jesus a sua condição de filho enviado por Deus para a nossa salvação. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos sempre nessa paz de Deus que vem do próprio Jesus Cristo. Assim seja. Amém.